Caros irmãos, queridas irmãs, a liturgia da palavra deste quinto domingo do tempo comum nos apresenta 3 relatos de vocação. Essa palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamar. Vocação é um chamado. Nós temos hoje na primeira leitura o relato da vocação do profeta Isaías. E ele mesmo vai relatando, ele mesmo vai contando a sua experiência de ouvir a voz de Deus que o chama para ser profeta. Ele estava no templo, na casa de Deus, em oração, prestando culto a Deus, adorando a Deus. E ele então teve uma visão. Aconteceu uma teofania, uma manifestação de Deus. Ele diz assim: vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Ele diz que via também serafins, anjos, que voavam, anjos de pé a seu lado, cada um tinha 6 asas, e eles cantavam um cântico. Esse cântico aparece depois também no livro do Apocalipse, e é o mesmo que nós cantamos todas as missas, um pouco antes da consagração, no final do prefácio: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Esse é o cântico dos anjos, o cântico que eles entoam diante do trono de Deus no céu. Deus que apareceu ali no templo diante do profeta. E por isso nós cantamos também na missa, um pouco antes da consagração, quando Deus aparece diante de nós sob as aparências do pão e do vinho. Por isso nós dizemos: com os anjos, com os santos, entoamos a uma só voz. O trono de Deus aparece na terra. Então, Isaías tem essa visão. Ele diz que o templo se encheu de fumaça. A voz dos anjos fazia tremer as portas do templo nas dobradiças. Imaginem as portas do templo de Jerusalém, que eram imensas. As portas tremiam. O templo se encheu de fumaça. E a reação de Isaías foi dizer: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei. Então, um dos serafins, com uma tenaz, ou seja, com uma espécie de pinça, retira do altar uma brasa. No templo de Jerusalém, sobre o altar, os sacerdotes ofereciam sacrifícios. Então, eles sacrificavam os animais com uma faca, uma adaga, abriam os animais, retiravam as vísceras, separavam algumas coisas, e no holocausto queimavam o que sobrava. Então havia brasa sobre o altar, porque o sacrifício era consumido, era queimado. Então o anjo retira do altar uma brasa, toca a boca do profeta e diz: agora você está purificado. E então ele ouve o chamado de Deus: quem enviarei? Quem irá por nós? E ele responde: eis-me aqui, envia-me. Então, nesse relato da vocação de Isaías, nós temos Deus que chama, o homem
que se sente, que se percebe indigno, não merecedor daquele chamado, a sua pequenez, a sua fraqueza diante de Deus que é tão grande, Deus que manifesta a sua majestade, a sua glória diante dele, mas Deus o purifica para que ele tenha condições de responder ao chamado, para que ele tenha condições de dizer: eis-me aqui, envia-me. Eu não sou digno, eu sou pequeno, eu sou fraco, mas Deus o sustenta com a sua graça. Na segunda leitura, São Paulo fala da sua vocação. São Paulo também teve um encontro com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Também a luz de Cristo ofuscou São Paulo, ele perdeu a vista por alguns dias. Mas na verdade ele recuperou a vista. Ele era cego antes, quando ele não tinha fé, quando ele não acreditava. Então ele perde a vista para recuperar a vista. Quando ele fica cego, é que ele passa a enxergar de verdade. E São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz: o Cristo ressuscitado apareceu primeiro a Cefas, isto é, Pedro. Cefas é Pedro em aramaico. Esse é o nome que Jesus deu a Simão, Cefas. Então apareceu primeiro a Cefas, depois aos 12, depois a mais de 500 pessoas, depois aos apóstolos reunidos, a Tiago. Por último apareceu a mim, como a um abortivo, porque eu era perseguidor da igreja. Eu nem mereço ser chamado de apóstolo, diz São Paulo. Eu sou o menor, mas sou também o que mais tem trabalhado para anunciar o Evangelho. O que eu sou pela graça de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Então, São Paulo também fala dessa sua indignidade. A graça de Deus me escolheu, embora eu fosse indigno, embora eu não fosse merecedor, mas Ele me chamou. E no Evangelho nós temos a vocação, o chamado dos primeiros discípulos: Pedro, Tiago, João e André, que eram pescadores. Jesus aparece num momento em que eles tinham feito a experiência do fracasso. Eles estavam trabalhando a noite inteira, não tinham pescado nada. Jesus vem, entra na barca de Pedro. Da barca de Pedro ele anuncia o Evangelho, prega a palavra de Deus às multidões. Depois ele diz a Pedro: avance para águas mais profundas, lançai as vossas redes. Humanamente não tinha sentido. Pedro até diz: mas nós somos pescadores experientes, já trabalhamos a noite inteira, não adianta. Agora, nesse horário, muito menos. Mas em atenção à tua palavra, nós lançaremos as redes. E acontece aquele milagre. De novo, o assombro. Eles ficam espantados, assim como Isaías ficou espantado, assim como São Paulo, no caminho de Damasco, foi surpreendido por Deus, por Jesus ressuscitado, que lhe apareceu. Aqui, eles são surpreendidos por aquele milagre. A barca quase afunda, vem outra barca para ajudar, também as duas quase vão para o fundo do rio. Pedro se lança aos pés de Jesus e diz:
afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus diz para ele: daqui em diante serás pescador de homens. Não tenhas medo, eu te farei pescador de homens. Eu conheço a tua indignidade, a tua fraqueza, mas eu estou te chamando e eu vou te sustentar. A minha graça virá em teu auxílio, se você responder sim. Porque vejam, vocação é chamado, é uma proposta, mas exige resposta da parte de quem é chamado. Mas Deus também promete a sua graça. Então vejam, há aspectos muito semelhantes aqui. Todos eles, diante desse encontro com Deus, se veem tão pequenos, tão pobres, tão limitados. Deus que é tão grande, tão poderoso, mas Deus lhes promete que vai sustentá-los. Purifica o lábio de Isaías para que ele seja profeta. Com a brasa do altar purifica os seus lábios. São Paulo, ele diz: o que eu sou pela graça de Deus, não é por mim mesmo. E aqui, confiando na tua palavra, nós lançaremos as redes. Nós não somos capazes. Afasta-te de mim, eu sou um pecador. A palavra igreja vem do grego eclesia, que significa assembleia dos chamados, significa convocação. Então todos nós, batizados, somos escolhidos, somos chamados por Deus, somos enviados. Em primeiro lugar, todos nós fomos chamados por Deus à vida. Deus nos chamou à vida. Do nada Ele nos chamou a existir. E a vida é uma bênção. A vida é uma dádiva. É um milagre. Tantas coisas concorreram para que nós estivéssemos aqui, para que nós existíssemos, que é impossível que nós não acreditemos que nós fomos amados, escolhidos por Deus. Imagine o seguinte: se o seu pai e a sua mãe nunca tivessem se encontrado, nunca tivessem se conhecido. No meu caso, por exemplo, meu pai é de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. A minha mãe nasceu em Jaú, estado de São Paulo. Meu pai, com 18 anos, veio para Campinas. Minha mãe, com 9 anos, com a família. Se meu pai não tivesse vindo para Campinas, se minha mãe não tivesse vindo para Campinas, se os meus avós não tivessem tomado a decisão de vir para cá. Depois, o meu pai conheceu o meu tio, irmão da minha mãe, trabalhando na Singer, onde eles trabalhavam juntos. Se ele não tivesse conseguido esse emprego, se ele fosse trabalhar em outro lugar, se eles não tivessem um dia se encontrado lá num baile e ele não tivesse pedido ela em namoro, e se ela tivesse recusado, se ela não tivesse aceitado, depois lá de um tempo de namoro eles se separaram, e se não tivessem voltado, e se não tivessem se casado? E se naquela noite em que eu fui concebido, eles não tivessem se unido? E os milhões de espermatozoides que foram lá em direção ao óvulo? E se fosse qualquer um outro desses milhões? Ou seja, tantas coisas tiveram que acontecer para que nós estivéssemos aqui. Se uma coisinha tivesse acontecido diferente, nós não existiríamos. E no entanto nós estamos aqui. Deus nos chamou à vida. Deus sonhou conosco, pensou em nós.
Depois, nós somos chamados à santidade. O primeiro chamado que Deus nos faz é o chamado à vida, mas Ele quer nos dar vida em abundância, vida em plenitude. Por isso Ele nos chama à santidade. O aspecto mais sublime da dignidade humana é esse chamado, essa vocação do ser humano à comunhão com Deus. O ser humano tem uma tão alta dignidade porque ele é chamado a participar da vida de Deus, ser amigo de Deus, ser filho de Deus. Essa é a vocação universal dos batizados, a nossa vocação comum. Mas também na igreja, na sociedade, cada um de nós tem vocações específicas, que na verdade são caminhos para nós atingirmos a nossa vocação principal, que é a santidade. Então alguns como eu são chamados ao sacerdócio, a consagrarem a sua vida a Deus, no serviço, na igreja, no ministério ordenado. É uma vocação específica. Nem todo mundo é chamado ao sacerdócio. Outros são chamados à vida religiosa, tanto homens quanto mulheres. Os irmãos e as irmãs, as freiras, os frades, freis, monges, que dedicam a sua vida a Deus na pobreza, na obediência e na castidade, fazem voto de celibato, mas não são padres. E as freiras também, esposas de Cristo, sentem aquele chamado para serem esposas de Cristo, se consagrarem inteiramente a Deus com um coração indiviso, serem desposadas por Cristo. É um chamado, não é todo mundo que tem essa vocação. Outros são chamados ao matrimônio. O matrimônio também é uma vocação. Nem todo mundo tem vocação para se casar, nem todo mundo tem vocação para ser pai, para ser mãe, para ser esposo, esposa. É um chamado, é uma vocação, é uma missão. Nenhum de nós está neste mundo por acaso. Todos nós viemos a este mundo com um propósito. E quando nós encontramos a nossa vocação, então nós estamos encontrando o sentido da nossa vida. O que Deus sonhou para nós. Nós temos uma missão. Nós recebemos de Deus a vida de presente e nós devemos nos dar de presente. Doar a nossa vida. Não querer guardá-la para nós mesmos. Os pagãos só pensam em curtir a vida. Nós cristãos devemos pensar em gastar a nossa vida, em doar a nossa vida. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A vida do cristão é uma vida de amar e de servir. É uma vida de serviço. Quem não vive para servir, não serve para viver. É a nossa vocação, é o nosso chamado, é a santidade que pode se realizar no sacerdócio, na vida religiosa, no matrimônio. Cada um é uma flor que deve desabrochar onde Deus o plantou. E também a profissão que cada um tem. Deus te deu habilidades, Deus te deu talentos, aptidões que você deve colocar a serviço dos outros. As profissões também são vocações na sociedade e são também para nós cristãos caminho de santificação, que eu vou colocar a serviço dos outros. Isaías foi chamado quando ele estava no templo, em oração, na igreja. São Paulo estava perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos. Os apóstolos estavam trabalhando, estavam lá exercendo a sua profissão, seu ganha-pão, e foi lá que Jesus os chamou. Então, se um cristão é médico, é engenheiro, é advogado, essas profissões assim mais bem conceituadas, né?
ele deve ser o melhor. Melhor não por competição, melhor do que os outros, mas melhor para Deus, melhor para os outros. Fazer tudo para a glória de Deus, entendendo que aquilo é uma missão, é uma vocação. Mas se a minha profissão é outra, se a minha profissão é ser diarista, se é um pedreiro, seja lá o que for, também eu devo ser o melhor naquilo que eu faço. Também é uma vocação. Na igreja, todo mundo é importante. Nem todo mundo é capaz, nem todo mundo tem uma vocação para ser catequista. Alguns são catequistas, outros cantam. Nem todo mundo é afinado para cantar, tocar o instrumento. O outro faz leitura, o outro ajuda na pastoral da caridade, no dízimo, na acolhida. E assim por diante. Cada um de nós tem um chamado. Na verdade, são vários os chamados na igreja, na sociedade, mas a nossa vocação principal é a santidade. Tudo que nós fazemos na igreja ou na sociedade deve convergir para a santidade. Não adianta eu ser padre se eu não for um padre santo. Eu tenho que buscar a santidade no sacerdócio. A mesma coisa serve para quem é religioso, para quem é casado, para quem é pai, mãe. Ou nas diferentes profissões que as pessoas exercem, que são tão variadas, não importa. Cada um recebeu de Deus um chamado. Ninguém está no mundo por acaso. A nossa vida tem um propósito, nós temos missão para cumprir nesse mundo. E nós sentimos que somos indignos, a nossa incapacidade muitas vezes, que não merecemos, mas como nós vimos aí nas leituras, Deus nos fortalece, Deus nos sustenta, Deus nos ampara com a sua graça para nós dizermos sim e cumprirmos a nossa missão. Ele nos chama, mas Ele também nos garante o seu apoio. Então peçamos a Ele a capacidade de ouvir a sua voz, de ouvir o seu chamado, de descobrir a nossa vocação, de viver como missão o nosso estado de vida, a nossa profissão e assim glorificar a Deus, agradar a Deus com a nossa vida. O Lucas e a Amanda, como eu disse no início, hoje estão sendo admitidos ao catecumenato. Eles estão sendo acompanhados já há algum tempo. Esse é o primeiro rito, o de admissão ao catecumenato. E depois na quaresma haverá outros ritos, os escrutínios, para que na vigília pascal eles recebam os sacramentos de iniciação cristã. Também vocês foram chamados, escolhidos por Deus para serem membros da igreja, desse povo, dessa assembleia convocada para a santidade, para se unir a Deus. O Lucas e a Amanda são namorados. Ela mora aqui no Jardim Amanda, ele mora lá em Mojimirim. E os dois eram protestantes. E começaram a estudar, começaram a conhecer mais a fé da igreja, a história da igreja, os padres da igreja, e decidiram se tornar católicos. E não são batizados. Então, nós estamos preparando eles, a Carolina está preparando eles, para na vigília pascal receberem os sacramentos. E nós temos grande alegria de hoje acolher vocês aqui, agora oficialmente, como catecúmenos, como candidatos aos sacramentos de iniciação cristã. Então todos nós também, toda a nossa comunidade, nas suas orações, lembrem-se deles, rezem por eles,
para que sejam fiéis ao chamado de Deus, a essa vocação que o Senhor fez a eles de ingressarem na sua santa igreja. Amém.